Hoje eu quero falar com você. Eu trouxe uma pessoa que vocês vão amar, a Rita. Mas primeiro quero pedir para todo mundo lembrar de se inscrever no canal, seguir a gente, compartilhar esse conteúdo maravilhoso que vai ajudar muitas pessoas. Também quero mandar um beijo para o pessoal lá de Portugal que está nos seguindo, nossos irmãos, sejam bem-vindos. O pessoal dos Estados Unidos também, né? A gente está se expandindo aí para vários países. E algum país que eu não tenha conseguido vir ainda, também sejam muito bem-vindos. A Rita vai falar de uma coisa muito importante. Eu sempre falo na física quântica que uma das nossas maiores dificuldades nesse plano é aceitar o corpo. E nós vamos falar sobre corpo hoje, mas de uma forma linda que vocês nunca viram. Vem comigo que você vai amar. Rita amada, gratidão por ter vindo, por ter aceito, por essa sincronicidade do universo. Seja bem-vinda. Obrigada, Márcia, por essa oportunidade quântica, essa energética, essa egrégora que você tem que me atraiu. Então, te agradeço por estar aqui e passar um pouquinho. Você está me dando a oportunidade de seguir na minha jornada no planeta, que é ajudar as pessoas a viverem bem com os corpos que elas têm. Isso Tá, mesmo, minha isso é querida? muito importante, né? Você melhor do que eu e que ninguém para falar sobre isso. E antes da gente entrar nesses corpos, né, nessas questões que a gente vai abordar, que afetam tanto as pessoas, conta pra gente como que você chegou nesse caminho. Então, primeiramente quero te dizer que esse nome que você escolheu, A Casa, para o teu canal é maravilhoso, porque a casa onde moramos, o nosso habitat natural, o nosso território é o nosso corpo. Sim. Neste estado que estamos vivendo é o corpo físico. Então, ele é realmente onde você vai depositar muita coisa, mas a gente chega lá. O meu nome é Rita de Cássia Versese, mais conhecida como Rita Versese. Sou curitibana, nasci aqui na capital em 1960 e eu faço um resumo da minha história, Márcia, porque ela está conectada com a minha missão no planeta hoje. A minha mãe Sônia Uhum. teve 3 filhos e ela perdeu essas crianças. Um Aham. deles viveu quase 8 meses e os outros faleceram logo depois do nascimento. Então eu sou a quarta filha e quando a minha mãe estava grávida de mim, a minha avó materna, minha avó Paulina, disse: "Sônia, coloque o nome de Rita de Cássia para ver se essas mortes param". Olha Então, que minha amiga, lindo. olha só. Que sabedoria da sua avó, hein? Agora daí eu estava ensaiando para vir aqui, eu fiquei pensando, mas naquela época não tinha ultrassom para saber o sexo da criança. Como é que ela sabia que eu ia ser mulher? É. Intuição, e é o que a gente estava falando sobre a menopausa, né, que é um assunto muito É. importante, a sua visão também sobre essa fase da mulher. Bom, aí deu certo então a profecia da minha avó, porque eu fiz 65 anos, estou aqui, e a Santa Rita de Cássia é minha padroeira. Para ser mais prática, meu nome é Rita Versese, sou terapeuta corporal e voltando à minha mãe, Márcia, porque eu conto essa história, você imagina como ela me gerou, querida. A Ela me preocupação, gerou né? com angústia, Tensa. medo, que é Sim. uma das emoções muito fortes que nós enfrentamos, e eu nasci com um problema de pele cheia de brotoejas. E o Aham. meu pai conta que eles gastavam tubos de nebacetim Aham. e eu quase morri bem pequena. Eu tive uma febre, mas daí eu me recuperei. E daí na vida, antes de entender um pouco, porque a gente tem muito ainda para Sim. estudar, né, Márcia? Tudo me pinica. Então, na época, minha mãe tinha uma máquina de tricô, ela fazia aquelas blusas, tudo me pinica. Se Sim. tiver uma etiqueta na roupa, tudo me pinica, tudo me incomoda muito. E daí eu fui entendendo isso Uhum. por causa da minha história. Como eu cheguei até aqui, então a minha história do corpo, da dança, do corpo começou lá, né, quando a minha mãe Sim, me do gerou teu com próprio muito corpo, né? medo, e você sabe, você que teve seus bebês,
que quando estamos na barriga da nossa mãe, somos um peixe, porque vivemos na água É. e lá dentro escutamos a voz da nossa mãe. Isso que a gente estava falando sobre a voz, porque Sim. você conduz o seu podcast com a sua voz maravilhosa, eu conduzo a minha terapia com a minha voz. Uhum. Bem, então, Márcia, estava eu em 1971 Aham. no ginásio e tinha feito o primário, porque a minha família, meu pai recebeu uma proposta de um trabalho importante e nós mudamos para Londrina, norte do Paraná. Aham. E daí eu fiz o primário num colégio de freiras, fui fazer o ginasial e de manhã em Londrina é frio, apesar de ser uma cidade quente, mas no inverno tinha a tal da aula de educação física Sim. e a professora queria o jogo bola queimada. Então, com a minha história, quando eu levava aquela bolada, Nossa. e daí falaram assim: olha, quem fizer balé está dispensado da educação física. Você. Me Eu. perdoem os educadores físicos, hoje melhorou bastante, mas tudo bem. Falei, mãe, pelo amor de Deus, me matricula no balé. Nem sabia se eu queria ou não. Bom, Aham. fui fazer balé clássico com 11 anos, me apaixonei, participei do primeiro corpo de baile de Londrina, que fez o primeiro balé branco, Les Sylphides, dancei na ponta do pé. Aí foi a minha história. Em 1977, resolvi sair de casa. Para onde eu voltei? Para minha terrinha. Vim Curitiba. fazer jornalismo em Curitiba, Olha. porque eu ia fazer medicina. Aham. Fiz o vestibular, até me matriculei, mas eu sou uma curiosa, Márcia. Eu sou uma pessoa xereta. Você quer uma pessoa xereta? Você quer uma boa detetive investigadora para descobrir tudo? Pode me contratar. Que ótimo. Eu sou Capricórnio com ascendente em Áries. Aí eu fui falar, medicina? Eu vou Aham. dar uma espiadinha lá na UEL, Universidade Estadual de Londrina. Quando eu vi aqueles tanques de formol cheios de pernas, braços e pedaços do corpo, Hã. eu saí correndo. Eu conto assim, eu tenho uma amiga bailarina no Rio, a Carla Helvas. Carla, você vai ver nesse programa, ela é maravilhosa. Eu conto para ela assim, gente, eu vi aqueles... Eu saí correndo e fui parar na Bahia, na Universidade de Dança, que era a única no Brasil. Mas antes, calma, aí vim para Curitiba, fiz muitas aulas no Teatro Guaíra, que eu amo, Sim. fiz muita expressão corporal, e daí a minha madrinha, que não tinha filhos, morava no Rio de Janeiro. Eu fui fazer vestibular na Bahia, tudo isso junto e misturado, Aham. tá? Cigana com PhD. Fui para a Bahia, fiz a UFBA, a universidade, passei na universidade. Aí eu falei, meu Deus, eu fico em Curitiba, vou para a Bahia, faço as Sim. duas. Aquela época não tinha nem celular. Bom, daí, lá no Festival de Dança da Bahia, eu vi uma mulher dançando, Márcia, Hum. porque eu me revoltei contra a sapatilha. Uhum. Quando eu li ali A Vida de Isadora Duncan, que a Rita Lee canta, dance, 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 faça como Isadora, que ficou na história, por dançar como bem quisesse. A Isadora Duncan, ela revolucionou o mundo da dança. Uhum. Tá? Ela começou a dançar livre, com movimentos livres. Ela dançou o hino da França, ela era americana, foi Uhum. expulsa dos Estados Unidos, foi acolhida na França. E ela realmente foi a primeira dançarina do mundo que libertou a dança do balé. Nada contra o balé, Sim. mas o balé é uma técnica belíssima. Mas o balé não é a arte da dança como dança independente. Dança não é só balé. Danças são danças, do ventre, danças sacras, danças Ancestrais, circulares, circulares são danças lindas. folclóricas. A dança é uma arte independente, Uhum. tá? Inclusive, a dança faz parte da educação inglesa, certo? Bom, então aí nessa jornada eu vi essa bailarina, falei, é a Isadora Duncan, é a Graciela Figueroa, uma uruguaia do grupo Coringa. Uhum. Onde ela estava? No Rio de Janeiro. Pergunta para onde a Rita foi? Pro Rio de Para o Rio Janeiro. de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro, falei, Dinda, eu posso morar aqui? Escuta, mas você não está fazendo jornalismo em Curitiba, dança na Bahia? O que você vai vir fazer aqui? Não, aqui eu encontrei um grupo, eu encontrei a minha turma, entre aspas. Chegando lá,
encontrei um casal de fotógrafos de Londrina que me apresentaram para uma bailarina, uma arquiteta, que tinha acabado de fazer a Universidade de Santa Úrsula, e o sonho dela era o mesmo que o meu, ter uma formação profissional em dança, em Ah, dança. sim. Dança na educação, dança na psicologia, não tinha no Brasil. Tinha a Universidade da Bahia, muito boa, mas nós resolvemos ir para a Inglaterra. Uhum. E na época o meu paizinho, que está vivo, maravilhoso, pôde me bancar na Europa. Aham. Isso foi em 1980. A minha mãezinha, que eu te contei, já foi para o plano superior aos 86 anos, mas continua comigo porque ela sempre acreditou que um dia eu faria sucesso. Aham. Na Inglaterra, minha flor, eu fiz essa formação na escola Laban, que foi um grande educador somático. E voltando um pouco para o Rio de Janeiro, eu fazia aulas com um mestre em memória, Klaus Viana, um papa da dança brasileira. Uhum. E nós fazíamos, na época, Márcia, em 1978, chamava Expressão Corporal, para atores e bailarinos. Então, eu fiz aula com grandes nomes aí da TV, Uhum. e um belo dia o Klaus chegou para mim e falou: Você já leu esse livro? Aham. O corpo tem suas razões. Eu tinha 18 anos. O livro foi publicado em 1976 e foi considerado o primeiro best-seller sobre o corpo do mundo. Uau, que Foi maravilhoso. traduzido para vários idiomas e vendeu milhões de cópias. Tudo bem. Coloquei o livrinho ali, eu morava na Tijuca e até hoje o meu corpo se lembra aqueles ônibus do Rio, Sim. aquela loucura, indo da Tijuca para Copacabana lendo o livro. E Aham. até hoje eu li o livro, eu já devo ter lido ele umas 30 vezes. E sempre tem algo novo, né? Esses Sempre livros, eles parecem mágicos. Eu tenho alguns também mágicos. que a gente fala assim: "Como é que eu não vi isso antes, né? Isso. Como é que eu não li isso antes?". Parece que aquela informação, ela nasce ali para você naquele momento que você precisa, né? É como gostar de cinema, é como ver um Aham. filme várias vezes. Sim. Aí tudo bem, fui para Londres, a gente fez. Aí eu cheguei em Londres, falei assim: "Nossa, eu não entendo nada do que essas mulheres falam, Lenora. Uhum. Lenora, com toda essa grana eu vou para a Índia". Ela falou: "Não, você não vai. Você não vai para a Índia, o seu pai pagou esse curso, pague logo esse curso, porque se eu não tivesse a Lenora, Você só tinha Deus aonde sabe, você estaria? porque eu queria muito ir para a Índia, por toda a energética da Índia e tudo". Sim. Bom, fiz o curso direitinho, tenho o meu diploma, Aham. tá, que vale até hoje, né, porque eu tive muita informação. Falei: "Leonora, já que a gente está aqui, vamos conhecer a tal francesa do livro? Vamos". E fomos nós 2 conhecer a famosa fisioterapeuta Thérèse Bertherat, autora do tal livro O Corpo Aham. Tem Suas Razões. Chegando lá, eu com 22 anos, ela olhou para nós 2, deu uma bronca: "Vocês bailarinas estragam o corpo". Porque ela estava vivendo, Márcia, o rebound do primeiro livro, que milhões de pessoas, cartas, aquela, escreveram para ela dizendo assim: "Thérèse, dá um jeito na minha vida". Aham. E agora fazendo um parênteses, né, minha querida terapeuta, ninguém pode dar jeito na sua Sim. vida se você não desejar. É verdade. Então, ela escreveu um livro para falar sobre os princípios da Mézières, que foi a professora dela, e você deve conhecer, sabe por quê? Hum. Você já ouviu falar em RPG? Sim. A Mézières é a mesma professora do Philippe Souchat, que nos deixou há pouco tempo para outro plano. Aham. Ela foi a professora da Thérèse Bertherat, Uhum. uma fisioterapeuta vietnamita que se naturalizou francesa, e Thérèse aprendeu a maior parte, uma grande parte, digamos assim, com ela, mas ela também estudou muito a medicina chinesa, que eu sou apaixonada. Ela Uhum. estudou muito o Reich, que é o papa de todas as terapias Sim. corporais. Então, quando eu estava lá na Inglaterra, todo final de semana tinha um workshop de dança-terapia, de terapia corporal. Uhum. E é interessante, Márcia, que os grandes nomes que criaram métodos
que nós chamamos hoje educação somática Sim. ou terapia corporal. Educação por quê, Márcia? Porque é muito mais pedagógico do que psicológico ou terapêutico ou fisioterapêutico, porque é ensinar o seu corpo a funcionar melhor, do jeito que ele está. Não importa a sua idade, as suas patologias, tá? Uhum. E para a gente explicar um pouco para essa pessoa que está ouvindo a gente, o que seria esse somático, né? Quando a gente fala assim, o que que um corpo pode somar? Na verdade, essa palavra soma é Uhum, igual corpo, tá? uhum, Soma é corpo, psique é mente. uhum. Então, vocês que estão nos ouvindo já devem ter ouvido sobre doenças Sim. psicossomáticas. O que são essas doenças psicossomáticas? Há doenças que você inventa e vão para o corpo? Então eu te conto. Uhum, Então, soma, acho que é radical grego ou latim, significa corpo, uhum, tá? As doenças, para nós, terapeutas corporais e educadores somáticos, então nós uhum, damos uma educação para o corpo, uhum. não é psicossomático, Márcia. Sim. É somatopsíquico, porque o nervo vago que sai aqui da base do crânio e desce como uma rede belíssima até os seus órgãos, ele é muito mais aferente, ele é muito mais corpo para o cérebro do que cérebro para o corpo. Nossa, que lindo, hein? É lindo isso. Então, Como o nosso corpo é é maravilhoso. maravilhoso, É, né? É é, é uma um riqueza, né? É uma universo. riqueza. É uma riqueza, e eu te digo, minha querida, é da pele para os ossos, é dos ossos para a pele, e do que você trabalha é da pele para a aura e para a egrégora espiritual, que os olhos às vezes não veem, mas Uhum. você na energética trabalha e sabe que é real. Há anos já tem a foto Kirlian, que Sim, sim. comprova isso, que nós temos uma camada energética além da nossa pele. Bom, Bom, vamos fazer só um pitaquinho aqui, já que a gente está falando de camada energética, você sim, toma uma água e aproveita para intuir uma energia das sinergias que nós temos aqui. Nós temos 8 sinergias quânticas, de 1 a 8. O que que vem no seu coração? 7. 7. Vamos ver quem vem. Vênus. O, Ai, que pla- o delícia! planeta Vênus, essa Eu sinergia recebo. é maravilhosa, porque ela traz toda essa beleza, né? Vênus é muito rica, tem muitas informações. Olha, Hum, é essas são amorosa. as suas bebês que Esses você são me meus contou? bebês. Um dia nós vamos fazer uma Gente, olha, podcast tem que ter smelling, tem que ter É cheiro. Vão verdade. inventar isso. Porque se vocês pudessem sentir o aroma, o perfume que eu estou sentindo. Olha como ela entra no sistema límbico Ai, e ela vai lá trabalhando tudo isso. que lindo, querida. E você sabe, Márcia, que o sistema límbico dos nossos sentidos, na nossa visão, Uhum, aqui, desculpa, tá, gente? Já era, porque o que esses olhos já viram é a couraça ocular, tá? uhum. Aqui, a gente estava falando um pouco sobre, né? Ah, mas a gente vai fazer um exercício Tá, depois, hein? vai. Para mostrar para Mas, pessoas. assim, dos sentidos, que agora Uhum. são mais do que 5, né? Já está Sim. comprovado que são 7 ou É, mais. o Rudolf Steiner fala em 12 Em 12 sentidos. sentidos, muito bem. Uhum. Adoro o Stein. Mas, quando eu fui fazer o meu primeiro curso de aromacologia, Uhum. essa mestra nos disse: o olfato é o que talvez esteja menos prejudicado, porque é aquela sensação de você sentir um cheiro de capim-limão ou algum sabonete que te remete à infância. Sim, sim. Então, é direto, né? É Entrou direto. no meu sistema límbico. Então, querida, foi mais ou menos assim que eu comecei. Uhum, Quando eu voltei para o Brasil, uhum. com aqueles conhecimentos da Inglaterra, porque a Aham, Thérèse, eu não fiz curso do método dela na França. sim. Eu fui paciente de uma das terapeutas que trabalhava na equipe dela, brasileira, que estava lá Uhum. fazendo a formação com ela. Aham. Eu cheguei, voltei para São Paulo, capital.
Uhum. E nesse inteirinho eu não te contei que eu tinha uma companhia de dança com a Lenora chamada Fragmentos. Nós fomos para o Nordeste fazer pesquisa de dança folclórica, Uau! pesquisa do pescador de jangada, como ele empurrava. E nós montamos um espetáculo brasileiro belíssimo e apresentamos na Inglaterra e apresentamos em algumas cidades do Brasil. Aham. Aí eu volto para São Paulo, tenho que trabalhar, porque agora daí Uhum. meu pai falou: olha, você Agora já tem que gastou a tua cota. Aham. E o que que eu ia fazer, mulher? Ninguém entendia o que eu falava. O que eu estudei na Inglaterra, nós estamos um pouco atrasadinhos, uns 50 anos, né, tá. Sim. Comecei a dar aulas, usando umas bolinhas, usando uma dança-terapia, Aham. e as pessoas começaram a vir, a vir. Aí um jornalista me fez uma matéria de capa no jornal de domingo da Folha de São Paulo, vieram 300 pessoas. Aham. Eu cheguei no Brasil 6 meses depois, eu estava grávida do Daniel, que eu já te contei, meu Sim. filho que tem 41 anos. Tá. E o que que eu ia fazer? Grávida, tendo que trabalhar. Aí vieram essas 300 pessoas, o Daniel tinha 1 aninho, a minha mãe ficou cuidando dele. Eu fui para os Estados Unidos, fiz um curso maravilhoso com uma cientista, terapeuta corporal, voltei e nunca mais parei. Então eu estou aí com 40 anos, De com algumas interrupções, Sim. e depois do Daniel, 3 anos depois, eu engravidei, casei, né, porque eu, tive o Daniel produção independente Sim. naquela época, e daí eu tive a minha belíssima princesa, eu também tenho uma filha, como você tem 3, a Cristiana. Aham. E daí, minha flor, começou a minha jornada. E daí, como eu estava te dizendo, muitos terapeutas que criaram métodos como a Mesier, o Feldenkrais, o Laban, a Gerda Alexander da eutonia, Uhum. a própria Thérèse, porque a Thérèse tem uma história triste. Ela chega em Paris com 2 crianças, o marido psiquiatra é assassinado no hospital por um de seus pacientes. Uau! E ela se vê sozinha em Paris, vai fazer fisioterapia, mas ela não aguenta ver o que ela vê nos hospitais. Aí uma freira chega para ela e fala assim: olha, tem outro caminho. Uhum. E daí ela faz toda essa descoberta de um método fantástico que já mudou milhares de vidas, que eu vim a ter a formação francesa no Brasil anos depois. Aí, Aham. com a maturidade, eu já tinha uns 50 anos quando eu fui fazer essa formação. Uhum. Entende? Mas daí eu fiz muita massagem, querida. Eu fiz escola britânica de Tai Chi Chuan. Eu me formei em Reich. Uhum. Deixa eu te falar uma coisa que você vai ficar encantada. Nós temos o Freud. Todo mundo conhece Freud, Sim, né, gente? sim. O pai da psicanálise. Tudo bem. Só que o Freud, ele não se preocupou muito com a respiração, tá? Desculpa, meus amigos psicanalistas, Sim, mas o sim. Freud nem sabia para que servia a respiração, tá? Freud teve um discípulo chamado William Reich, que é o pai, o papa de toda a terapia corporal, que Thérèse estudou intensamente. E você conhece uma coisa que Reich fez. Reich determinou 7 couraças no corpo. São 7 anéis onde a rigidez fica mais concentrada. Uhum. Não são os chakras, Sim. mas tem alguma proximidade com o local. E agora, uma coisa que a gente estava conversando no bastidor, que eu acho super importante, né? A gente tem muitas emoções, né, Uhum. que alimentam essas couraças, certo? Sim. E você estava falando de uma bastante importante que a gente vê muitas pessoas sofrendo, que é essa região aqui, né? Da boca, Uhum. aqui né? Dessa musculatura que tem aqui. O que que tem aí que a gente pode desmistificar para essas pessoas? Primeiro entender, uau, realmente tenho isso aqui, e para Uhum. depois procurar um tratamento realmente, né? Para Uhum. tratar isso e destravando essas Tá. couraças. Porque a gente não E vai ter tempo de falar de todas. não, Então, não acho que vamos essa ter é, tempo. essa é uma região bem Mas deixa importante. eu te falar uma coisa muito importante para Hum, todo mundo que está nos ouvindo, que é simples, tá, Márcia? tá. Atrás de toda patologia, de toda doença, e você Uhum, falou tudo, tem uma emoção a ser
vista a ser trabalhada. Tudo Uhum. vai para o seu corpo. O seu corpo foi esculpido dependendo da sua história. Ame o seu corpo, goste dele como ele é. Ele é a casa onde você mora. E como você falou, minha querida, brilhantemente, o corpo tem suas emoções. Tudo que você viveu, todos os seus traumas, os seus segredos estão aí nas suas gavetinhas emocionais, tá bom? Tá. Então, quando você entra num trabalho de terapia corporal, e eu criei o meu método, o método Rita Versese de terapia corporal e educação somática, para deixar a pessoa ouvir o corpo e se aproximar disso. Uhum. Então, veja, Márcia, as couraças são necessárias, porque é Sim. o sistema de defesa. Você teve Sim. bebê, você tem netinho, o bebê está lá chorando. Se não vai ninguém, ele chora. O que que acontece? Uma hora ele trava, Uhum. né? Uhum. Se ele continuasse chorando, ele iria morrer. Uhum. Então, só existe um lugar no corpo que não pode ser bloqueado, que é o quinto anel diafragmático, senão nós morreríamos, tá? Mas o Reich postulou isso e ele fez tudo. Ele Uhum. foi discípulo de Freud. Ele trouxe a respiração para o Ocidente, porque no Oriente eles não têm tantos problemas como nós, minha linda. E Uhum. existe um médico famosíssimo, José Ângelo Gaiarsa, que parou de atender em consultório para expandir porque eu acho assim, Márcio, o que você faz é maravilhoso, porque a sabedoria, a informação, a cultura é para ser espalhada, não é para ser Isso. trancada. E quem não divide não multiplica. É E verdade. você vai multiplicar muito, porque você está espalhando essas informações pelo mundo, tá, querida? Então, as couraças são necessárias. Como é que você vai se defender? Como é que você vai dar conta de Ah. tudo, mulher? Então você trava, entende? O problema é quando a rigidez começa a deformar o teu corpo, Olha que interessante isso. certo? É, Então, né, porque, às vezes a pessoa, assim, a gente tem uma visão muito pobre do corpo, né, de uhum, que a gente precisa estragar ele primeiro para consertar, né. exatamente. Sabe quando você percebe o corpo? Hum, Ai, doeu. me deu uma dor nas costas. O homúnculo de Penfield, que é uma pesquisa científica de como o cérebro vê o corpo, ele não vê corpo, o corpo é desse tamanho, é uma grande boca, grandes lábios, uma língua polegar, o períneo, que eu vou falar agora, as mulheres vão se interessar. É. Vamos fazer um break comercial. Vamos. Márcia, por acaso, algum dia você, Márcia, vocês mulheres, você espirrou, tossiu e você perdeu uma gotinha de pipi? Sim ou não? Claro, né. Pois é. Essa musculatura das costas que a Thérèse aprendeu com a Mézières, que é a cadeia lá de trás, a posterior, que vai fazendo assim. Já viu Uhum. um idosinho? Ele não fica que Sim, nem um vai então, curvando, né. na frente é segmentado, atrás funciona como um único músculo. Uhum. Então, veja bem, aperta tanto desde que você ficou bípede pela primeira vez. Então, lembra do início do podcast? O peixinho, um Uhum. dia ele nasce, aí ele vai rastejando até que você viu os seus bebês. Você já viu o rosto de uma criança quando ela se equilibra e Sim. começa a ser um ser bípede, contralateral? Bípede contralateral com córtex, somos os únicos do planeta, porque o gorila é bípede, mas ele é homolateral. Aham. Aí, minha flor, quando você começa a caminhar, você forma sua curva lombar e você começa a sua jornada. E essa musculatura começa a te puxar, porque senão você vai cair, porque a gravidade, a grande terapeuta, te puxa para baixo. Olha Aham. que legal, Márcia, na Lua, onde não tem gravidade, eles têm problemas seríssimos, porque a Sim. gravidade é a grande terapeuta, ela te dá o eixo. Uhum. Tá? Uhum. Então essa musculatura vai te apertando, como você falou, é muito interessante, porque o músculo ele muda de tamanho e ele é tão forte, o osso não muda de tamanho, o músculo sim. Ele é tão forte que ele deforma os seus ossos. Então você faz escoliose, cifose, joanete, hérnia de disco, não faz? Claro. Tudo isso é aonde? Na frente ou atrás? Nas Atrás. costas. Você falou uma coisa muito, muito, muito importante. Nós não temos consciência, mas por quê? Você cuida lá do rostinho,
no Passa um espelho, creme, né? investe num make, numa biju, numa roupa. Mas e a casa? A casa É. onde você mora? E a tua energética, como que está? Está deixada de lado? Então para um pouquinho, usa os aromas da Márcia, escuta o teu corpo, tá? Escuta o teu corpo para você saber quem você é. Então, o meu método, Márcia, eu fiquei muitos anos praticando a Thérèse, eu sou Uhum. uma especialista no método francês, certificada pela França, mas eu tive que ir além, porque eu estudei muito com outros mestres. O sistema facial que a gente estava conversando, Sim, posso? claro. E daí, Todo olha mundo deve só, estar curioso para saber o que é isso. olha só, a gente Ah, funciona. Quando eu falo sistema, Márcia, é tudo, é osso, pele, músculo, vaso, tudo. O nosso sistema, sabe aquele tricô que você puxa de um lado, reflete no outro? A gente tem um sistema muscular, facial, em espiral. Você não estava falando o corpo é fantástico? sim. Então, nós funcionamos, minha flor, assim, é tudo junto e misturado. Às vezes, muita rigidez vai travar essa região que daí você me pediu para eu explicar, Uhum. e daí o que que vai provocar? Vai te deixando tensa, a Uhum. energia para de fluir. E uma água parada, o que que acontece segundo a medicina chinesa? Fica um cheiro ruim. Sim, mas águas, né? Sim, então existem os meridianos chineses comprovados no Sim. corpo, tá? Existe essa rede facial e nós podemos funcionar, mesmo que a sua ouvinte tenha 90 anos. E Rita, uma coisa importante a gente falar, que você falou uma palavra aí, sistema facial. Quando fala isso e as pessoas ainda não conhecem toda essa riqueza que o corpo tem, vai que achar que é algo no rosto. A Uhum, gente acha que a gente podia falar um pouquinho o que que é essa fáscia, para que a uhum, pessoa possa entender que ela é muito maior, né, do que uhum. não é uma informação só do rosto, Sim, tá? faixa não é face, é Uhum, Fascia. uhum, Fáscia. A uhum, fáscia é uma segunda pele, Márcia, mas ela uhum, não está só debaixo da pele, que é o maior órgão do corpo. É aham, como um grande macacão, é uhum. como uma teia, mas ela não é só embaixo da pele, ela envolve cada músculo, Olha, os olhos têm fáscia, a língua. Quer ver uma maneira bem fácil, você, dona de aham, casa? Você comprou o peito de frango? Tem que tirar aquela pelezinha, faz mal, né? Você aham. tirou aquela pele enrugadinha, não fica aquela coisinha branca? Sim, Aquilo é a sim, fáscia. Nós temos no corpo inteiro. E da pandemia para cá, quando o mundo parou, sim. existe um grande estudo no mundo inteiro sobre o sistema facial. E hoje, Márcia, ele tem tanta importância na comunicação interna do corpo, na propriocepção, que é a capacidade que você tem de perceber o seu corpo sem olhar. Por exemplo, se passasse um gatinho aqui embaixo da mesa e Uhum, com o rabo no seu pé, você uhum. não ia perceber? Sim, Rapidamente você ia ter essa informação. O que leva essa informação? Tudo bem, o sistema nervoso, sim. mas o sistema facial, ele está sendo muito estudado. Então, essa rede de fáscias, a fáscia, ela tem que estar hidratada, senão ela Ah, fica como é? sabe esse papel de cobrir alimento? Esse Sim, o papel filme, filme. Aham. todo engruvinhado, todo Quando a gente quando a amassado? gente tenta tirar do rolo e embola tudo, É. né. Então, você hidrata com o ácido hialurônico que o Aham. seu corpo produz quando, olha que dica aqui do nosso podcast, Hã. quando você se movimenta. Uau. Porque nós somos bicho. O bicho sente fome, pensa no bicho, o que que ele faz? Vai atrás de comida. Sim. Ele sente sono, ele dorme. Ele sente sede, ele bebe água. O bicho fica troncho, a gente não acorda meio troncha, o que Aham. que ele faz? Se Ele se estica. espreguiça e ele Aham. boceja. É verdade. O bocejo, Márcio, eu tenho que falar sobre isso, me desculpe. Não, O vamos falar. Assim, bocejo, a gente vai falar o que der tá, tempo. Você sabe que não vai dar para fazer tudo em uma, tudo né, não vai ter que dá. voltar. Nós teremos que ter uns 10 capítulos, Com mas a gente vai. certeza. Márcia, o bocejo, É. a gente acha que é falta de educação, mulher, não é.
Em 1700 e bolinha, Uhum. os homens resolveram fazer um manual do homem elegante. E eles tiraram o bocejo, acharam que era um ato bárbaro bocejar. Gente, bocejar e espreguiçar são movimentos autorreguladores do seu sistema nervoso vegetativo. Você não falou do sistema límbico? Uhum. O límbico e o vegetativo estão ali. Olha só para a sua audiência que está um exemplo simples. Eu faço assim, Uhum. braço, dobre, ele dobra, não dobra? Uhum. Ele obedece. Isso aqui é um sistema Uhum. nervoso locomotor. Agora eu falo assim, braço, se arrepia. Ele arrepiou? Não. Não. Mas se você estiver no calor e entrar num ambiente com ar-condicionado forte, ele vai arrepiar. É o teu sistema protetor. O sistema nervoso vegetativo ou autônomo, ele é o grande guardião que atua junto com o sistema límbico. E Uhum. ele tem duas partes, o simpático e o parasimpático. Ficamos o que na pandemia, Márcia? Simpáticos, Uhum. alertas. Será que eu vou morrer? Será que eu Será que eu vou posso tocar pegar? É aqui? isso? Será que eu vou. Que vírus é esse? É. Então, o índice de problemas mentais triplicou no mundo, quadriplicou. Então, qual é o estado natural? O que o trabalho da Márcia traz para o sistema? O sistema ele sobe o parasimpático. É o que o meu trabalho faz. Uhum. A gente está ali na luz da ambulância. Aham. Isso é preciso também, senão a gente Uhum. não estava acordado aqui trabalhando, Claro, né? claro. Mas isso extrapola e o parasimpático fica lá, que é a Aham. lanterninha verde da calma. Então, o que o trabalho da Márcia faz? Sobe o parasimpático. O que a terapia corporal da Rita Versese faz? Sobe. Aí ele se equilibra e te dá Uhum. o quê? Bem-estar. E aí todos os benefícios desse bem-estar, né. O Sim, nosso sistema bioquímico reativa, até as isso. nossas glândulas passam a produzir, Tudo. hormônios que não estavam Não é tudo produzindo, né. junto? Se você tem o equilíbrio límbico, como você faz através dos seus aromas, o equilíbrio através da respiração, que é a grande condutora, através do chão, através da bolinha, desse bastão de espuma, dessa faixa de malha que eu te trouxe de presente, que Uhum. você vai se permitir deitar no chão para ouvir o seu corpo e se organizar. E com esse aroma, o que você vai ter, minha flor? Saúde Sim. para viver, para se doar, para se equilibrar, porque o mundo, o sistema, Márcia, esse sistema está fritando as pessoas. É. As pessoas trabalham, elas estão exaustas, elas estão vesgas de tanto olhar. Sabia que tem uma pesquisa que a população asiática daqui 5 anos vai estar toda vesga? Olha. É muito celular. Tudo bem, a pandemia nos trouxe isso de bom. Sim, tem É, é o equilíbrio, sim, é né, o são equilíbrio. ferramentas importantes. Mas, esse vamos supor, você pega o Instagram, você não dá conta, é muita informação, Márcia, entende? Sim. Então, é para parar de olhar o Instagram? Claro que não, né, senão como que vocês vão Sim. ver a Márcia? Como que vocês vão ver a Rita Versese? Não, mas você delimita isso como uma atividade, né. Sim, Ou como eu vou caminhar, eu vou almoçar, eu vou trabalhar, eu vou estudar, agora eu vou dar uma zapeadinha, né. E tá tudo isso. bem, eu entendo o que você está falando, a gente não é contra, a tecnologia, Mas é o né, equilíbrio que é o você equilíbrio. falou. E aí a gente está tendo toda uma situação aí nesse mundo, né, nessa Uhum. vida do dia a dia das pessoas, que acabam, desequilibrando. Por quê? Porque algo na sua vida não está equilibrado. Tem que olhar e, assim, a gente tem que olhar para o corpo, né, Rita, você é Uhum. melhor do que eu, como uma grande ferramenta, né, como uma grande casa mesmo, O seu habitat né, o meu natural. habitat, né, Uhum. é o meu templo. Então, como que eu cuido Isso, essa disso, palavra, querida. né? É Como o que eu seu cuido templo disso, sagrado. E né? Márcia, não é só a Márcia, só a Rita. Todos estamos desequilibrados, tá? E daí, o que acontece? O Brasil é campeão de vendas de remédios ansiolíticos. Uhum.
É como você estar com um desnível no joelho ou com joanete e achar que uma cirurgia ou um anti-inflamatório vai resolver. Não vai, se você não pegar a causa, você está falando da causa. Então, voltando aqui para essa couraça, nós temos as 7 couraças, né? Uhum. Essa daqui, a oral, é muito conhecida, é o anel 2 haitiano. E que emoção que você guarda aqui? Aqui você guarda muita raiva, muita recusa, muita rejeição e muita coisa que você teve que engolir e às vezes não desceu. Uhum. Quer ver um exemplo mais simples até, Aham, Márcia? aham. Porque às vezes a pessoa não tem essa questão. Mas todo mundo um dia levou um susto, não é? Sim, Então, leva um susto agora, Márcia. O que, que o seu corpo faz quando. assim, Isso, né? Faz muito assim, bem. né? Onde você guarda o susto? Nos ombros. Uhum, Quando você leva um susto, a sua nuca se encurta, esse uhum, espaço que você tem que ter, que passa muita coisa, fica todo aglomerado, a sua nuca fica assim. uhum. E o ser humano, diferente do animal que passa pelo perigo, depois relaxa, nós, o perigo passa e a gente faz, sabe o quê? Acumula. E vai acumulando, Hum. acumulando. Aí chega um tempo, o que, que acontece? Você não fica doente, você vai ficando doente. Aí aparecem que a gente não vai falar os nomes aqui, mas Sim, as pessoas claro. sabem as doenças que aparecem, tá? Sim, sim. Então, voltando para cá. Márcia, toca um pouquinho nesse lugar, você que está Vamos nos fazer um vendo. exercício? Então Vamos. vai, É vamos um lá. Porque aí a gente pode movimento. Eu ajudar as chamo de pessoas em casa. movimento. Então, Aham, olha, você que está em movimento. casa, Não você é pode exercício, é tocar aqui, é movimento. movimento, Vamos lá. tá? Nada contra o exercício, porque Sim, eu não. malho. Tá. Se você quer andar aos 80, chegou aos 40, faça musculação, mas faça consciente. Sim. Faça pilates, mas faça terapia corporal. E use as essências da Márcia. Então, Márcia, olha, chega aqui na Ah, orelha, ah, olha. A orelhinha é um micro-organismo, tá? tá. Você quer fazer um teste para saber se a sua saúde está boa? A sua orelha dobra, você consegue fazer isso? Dobrar, Tá? sim. Aham, Isso. aham, Se doer muito, aí é melhor você fazer terapia corporal. aham. Rápido, tá? Então, aqui na altura das orelhas tem essa portinha aqui, legal, né, Márcia? Sim. Que você tampa quando você não quer ouvir mais nada. Não Aham. tem essa portinha pontudinha? Olha que Sim. delicado. É. Vem dessa portinha, querida, Hã. na sua face, aí no seu rosto. Não, um pouquinho mais para Mais cima, pra ó, cima? nessa linha. Isso. Tá. Aí, põe todos os dedinhos aqui. Uhum, Aperta os dentes, cuidado para não morder a língua. uhum, Sentiu uma articulação, uhum, Márcia? uhum. Sentiu Senti. onde que ela é? Aham. Uhum, Não mordam a língua, tá, meninas? Puxa a pele nesse lugar um pouquinho, ó. uhum. Descola a pele bem na articulação. É a articulação da mandíbula, tá? Ó. Aham. Isso. Aí agora, desce com o teu polegar, Márcia, e imagina que você está esculpindo numa argila a sua mandíbula. A mandíbula é Uhum. um lugar forte, né? A gente tem Sim, lembranças aqui fortes na nossa história, não é verdade? Olha sim. que osso bonito, tá? Aham. Não é bonito? É. E Olha. aqui, minha flor, o que que você tem aqui? Um dos músculos mais fortes do corpo. Aham. Márcia, você já foi no circo aqui em Curitiba? Lembra pequena? Não tem Aham. aquele malabarista que se segura com os dentes? Sim. Na França tem um que puxou um carro com os dentes. Então, essa musculatura, ela é muito forte. E às vezes você vai dormir e esses músculos continuam trabalhando e as pessoas Fica rangem os aham. dentes. Aham. Então, o que que você pode fazer para melhorar? É simples. Uhum. Relaxa. Tá. Faz uma respiração só pelo nariz. Vamos fechar a boca. Uhum. O ar entra e sai pelo nariz. Engole um pouquinho a saliva. Aí, Márcia, aperta um pouco as pálpebras, aperta esse anel ocular, essa couraça ocular, faz uma respiração ocular e ploft! Abre os olhos, Márcia, bem redondos. As sobrancelhas vai lá para o cabelo. Isso. Uhum. Márcia, olha que interessante. O nariz foi feito para respirar, certo? Uhum. A boca foi feita para comer, certo? Uhum. Por que que todo mundo está assim, ó?
Com a respiração Sabe o corpo. que acontece quando se respira muito pela boca? Uhum. Ansiedade. Hum. O nariz foi feito para respirar, a boca para comer. Só que a gente respira muito pela boca. Agora eu te pergunto, Márcia, você já comeu pelo nariz? Não. Então, tudo bem soltar o ar pela boca, tá, minha flor? Aham. Mas puxar o ar pela boca, never, nunca, tá? Só se Uhum. você tiver no processo de um parto. Sim, sim. Eu tô tendo um filho, eu não vou dar conta, Sim, sim. tá? Respirou pelo nariz, Uhum. dá uma tranquilidade. Agora abrir os olhinhos, dá uma vontade de fechar o olho, né? Mas vamos ficar de olhos abertos, tá? Uhum. Daí, olha, solta a mandíbula, deixa a língua. E a língua? A língua anda enrolada, crispada, ou ela pode ficar solta? Com a Uhum. respiração agora sim, saindo pela boca, a língua fica um tapete no chão da boca. Isso, Márcia, Aham. ótimo. Até suspira agora, olha que gostoso que respirar pela boca, só porque não pode. Ai, faz um suspiro. É bom suspirar, tá, meninos? Alivia. Uhum. Agora, Márcia, fecha os lábios e olha como a língua fica colada lá no céu da boca, como Uhum. uma segunda pele. Uhum. Viu o lugarzinho dela que fica perfeito, colado lá no céu da boca? Uhum. Isso, agora abre os olhos, pode abrir a boca um pouquinho e faz devagar comigo, querido, ó. Volta para o centro. Hum. Leva a mandíbula para um lado, volta para o centro, leva para o outro lado. Ai, agora percebe. Deu já um alívio, minha flor? Sim, sim, mais suave aqui, né? Isso. Olha, só no toque dá para sentir, Uhum. né? Então, isso, no método Rita Versese, você vai por todos os anéis, suavemente, sem chacoalhar muito, sem surtar. Não adianta que se você querer desbloquear tudo no meu ateliê, eu fiz um Uhum. ateliê agora maravilhoso no Hotel Slaviero e te Sim. convido, Márcia, para estar comigo aqui em Curitiba de novo no mês de abril, Ah, nós com onde eu vou certeza. voltar e eu quero você junto, porque as minhas alunas querem te conhecer com o teu trabalho. Não adianta você liberar tudo no sábado e o que você vai fazer segunda-feira? Você precisa dos seus anéis, você Uhum. precisa da sua defesa. Então, tudo é o que você falou, é o equilíbrio, é a energética, tá? Agora, mais uma dica para a sua telespectadora. Hã. É, porque eu tinha um programa de TV, era para a sua podcast, para a sua, como é que fala? Instagram, Sou viewer, seguidora. sua seguidora. Hoje é tudo Pega seguidor. uma bolinha de borracha, Uhum. uma bolinha de tênis e massageie o seu pé todo dia. O pé é um reflexo de todo o corpo. Sim. Pega essa bolinha, massageie o pé, respira só pelo nariz, faz uma pequena meditação, usa uma Hã. energética, uma aroma da Márcia Sam e prepare o seu corpo. E muito importante, acordou de manhã, o que o bicho tem que fazer? Se espreguiçar. Uhum. Porque você desmontou o sistema facial para dormir. Você não vai dormir montada como uma Sim. barraca de acampamento. Você se desmonta. E o que acontece se você fica muito tempo parada vendo TV? Fica toda entravada. Olha, Márcia, por mais que você faça seu pilates, querida, sua corrida, sua natação, nós não nos movimentamos nem 10% Do que os nossos necessário, antepassados. né. A mulher, ela tinha que pegar uma lata, pegar água, lavar roupa, andar quilômetros, controle de Carregar TV, filho no carregar colo. Não tinha filho. carrinho, né, para carregar a É, criança, tinha não que tinha carregar no carrinho, não colo. tinha canguru. Então, o homem foi feito para o movimento. E esta vida moderna, agora tem a Alexa, né? A Alexa Sim, faz tudo, você tem robô. Quer dizer, lembra que a gente assistia o filme dos Jetsons e sim. você achava que aquilo era uma loucura? A gente já está na era dos Jetsons. É. Alexa, faça isso, acenda a luz, apague a luz. Quer dizer, o ser humano não se mexe mais, mulher. É. Então, eu deixo essa dica final.
Movimente-se. Você é preguiçosa? Não você, Márcia. Você, minha seguidora, é preguiçosa? Vai se enganando. Anda no quarteirão. Sabe aquela Lucília Diniz? Ela tem uma história. Eu admiro aquela mulher. Ela era gorducha. Ela tinha tanta preguiça, ela tinha filho. Ela comprou uma esteira, pôs dentro de casa e ela se determinou. Tá? Porque a Sim, gente tem que cuidar do corpo. Às vezes, Márcia, tá com uma camadinha de gordura, é até para se proteger de algo emocional. Por claro. exemplo, eu perdi minha mãe, que é a pessoa mais importante da minha vida, porque ela teve 3 filhos, os filhos morreram, então eu tenho uma relação com ela diferente de qualquer outro ser do planeta. Não adianta. Ela Claro. é a única pessoa que realmente entende a minha alma. Eu perdi a minha mãe e eu não queria mais viver, Uhum. tá? Eu não parei de trabalhar, eu continuei dando aula online, mas eu não tinha mais sabor pela vida. E eu fiz uma gordura. Tudo bem, são capas emocionais. Claro. Agora ela está me atrapalhando. Mas a gente tem que saber entender quando você está muito magrinha, muito gorducha, muito entravada, muito dolorida. E a dor é boa, porque ela está te contando que está acontecendo alguma coisa no seu corpo. Ela nossa, eu digo que a dor é o nosso WhatsApp, né, ela entra e avisa: Olha que "Olha, legal! tá Isso! acontecendo alguma Uma coisa", coisa. você tem que olhar para isso, né, porque quando faz plim plim no celular, no teu Você WhatsApp, você olha. olha o que está acontecendo, mas e o teu plim plim, Eu né? adorei que a dor é o WhatsApp, vou levar essa. Então, faça alguma atividade que te dê prazer, tenha um hobby, é muito importante ter um hobby, importante para você. Isso eu aprendi com meu mestre vivo, Uhum. porque eu tenho, então, concluindo, essa mestra francesa, Thérèse Bertherat, eu a conheci viva em Paris, em 1982, ela faleceu em 2014, mas eu tenho um mestre vivo chamado Dr. Luiz Fernando Bertolucci, que é o melhor cara da face do mundo, porque eu vi ele com vários outros e ele é o melhor. Sabe como que ele me ganhou, Márcia, É, finalizando? Sabe o que ele falou? é. O bocejar é o espreguiçar da respiração. Aí eu me liguei nesse cara. Olha. Falei, nossa, e ele é um gênio, ele é o cara, ele é médico, fisiatra e ele entende pra caramba do nosso veículo. E ele é uma pessoa como nós, ele espalha conhecimento, ele divide. E o que ele não sabe, ele te olha assim e fala assim: vou pesquisar. É isso aí, né. E ele trabalha no Albert Einstein, dá aulas. Agora o HC em São Paulo vai montar um setor de reabilitação, porque ele já colocou pessoas que estavam talvez sem andar ou sem fazer nada, andando. A pessoa foi no ortopedista, para finalizar. Aí o médico falou: nada contra os médicos, tem médicos e médicos. Falou: Claro. olha, dona Márcia, é o seguinte, tá vendo aquele carro velho ali na garagem? A senhora tá igual, pode arrumar uma cadeira de roda, a senhora não vai andar mais. Hoje ela corre no Ibirapuera. Uhum. Então, Márcia, finalizando, quero deixar para vocês que o corpo é muito inteligente. Não tem o QI, a inteligência do cérebro? Sim. Eles estão pesquisando agora um coeficiente de inteligência do corpo. Não Uau. é a inteligência emocional do Sim. Howard Gardner que definiu esses tipos de inteligência, que também esse livro Inteligência Emocional é muito bom. Sim. Existe um outro cara fantástico, ele se chama Tom Myers, é vivo, americano. De tanto ele dissecar cadáver, ele descobriu que nós temos trilhos anatômicos no corpo, trilhos faciais. Mais ou menos acompanham alguns os meridianos chineses, tá? Então, o corpo, ele é muito plástico, Márcia. Ele é muito inteligente e não importa a tua idade, a tua dor, a tua patologia. Se você quiser, você pode mudar agora. Então, vem comigo, Márcia. Vamos embarcar nessa da terapia corporal, dos seus aromas, para que a gente possa continuar a nossa missão no Com planeta. E certeza. eu te agradeço. Namastê para você, Namastê querida, também. linda. Nem sei se está no final, mas é que se você me Tá deixar, eu no fico até final. É, não, meia-noite. tá no Porque eu final. tenho um assunto Eu
sei, mas é o primeiro, né? A gente conseguiu esse milagre, literalmente, né? Do universo fazer todos esses ajustes e você está aqui e muita coisa a gente vai trazer. E essa sua energética, ele trabalha lá no sistema límbico? Trabalha. E tem 3 segundos, está em toda a nossa corrente sanguínea. Posso te contar a última história do sistema Não, límbico? nós vamos Não dá deixar mais para a tempo. próxima. Eu vou te contar Vamos então deixar nos para a próxima. Nos bastidores. bastidores a gente faz uma É. live daí. A gente faz uma live Isso. porque essa do sistema límbico, como ele atua no sistema límbico, você vai gostar de saber. Com certeza. Gente, então Vamos deixar esse gostinho de quero Tá, mais. ó, existe o método Rita Versés de terapia corporal e eu vou te dar um presente. Eu estou lançando oficialmente nas redes sociais agora nesse podcast o meu método. Ele já nasceu ano passado, eu já tenho a primeira turma, mas oficialmente eu deixei para lançar ele agora. Ah, Com então, Vênus. ó, Seja bem-vinda seja ao meu bem-vindo, método, então, querida. então. E você já tem o seu kit, você vai participar essa semana. Com certeza. Online, ao vivo, do jeito que for. Com certeza. Muita gratidão. Obrigada, querida. né? As duas mãos. Obrigada. Olha a tensão nos ombros, olha o susto. Olha o Olha o susto. susto. Tá bom, querida. Obrigada. Gratidão Foi mesmo. muito bom. Que bom. Amados, como eu sempre digo, vamos despertar.